Bem, gente, iniciando aqui, dando continuidade ao nosso assunto de relações, a gente vai conhecer hoje o produto cartesiano. O produto cartesiano nada mais, nada menos é como se fosse uma ligação dos elementos entre dois conjuntos. Então, sejam A e B, dois conjuntos não vazios. Quem pediu para entrar aí? Olha, vocês devem ter um pouco mais de ética, olha só. Pronto, ele foi o último, viu? Ó, sejam A e B, dois conjuntos não vazios. A gente denomina o produto cartesiano de A por B o conjunto AXB, cujo os elementos, né, são todos pares ordenados. X e Y, por exemplo, em que o primeiro elemento vai pertencer a A, ou seja, esse X aqui, que está à frente à vírgula, vai ser o elemento do conjunto A. E o Y, que está após a vírgula, é elemento do conjunto B. E aqui ó, a gente vê, ó, AXB é igual a XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Essa notação aqui, ó, esse AXB, a gente lê assim, A cartesiano B, ou produto cartesiano de A por B. Obviamente, prefiro essa aqui primeira, né, porque é menor, tem poucas palavras. Então, você vê o A, o X e o B, então isso vai indicar que é A cartesiano B. Mas se caso um desses dois conjuntos forem vazios, por exemplo, se B for vazio, quando a gente faz o produto cartesiano entre eles, né, o conjunto A, que é não vazio, e um conjunto vazio, o conjunto, né, do produto cartesiano vai ser vazio. Agora, se A for vazio e B for não vazio, vai ser a mesma coisa. Então, você já pode denotar que sempre que a gente for fazer um produto cartesiano de um conjunto não vazio com um conjunto vazio, o produto cartesiano também será um conjunto vazio. E se for vazio com vazio, vai ser vazio também. Ou, pode falar. Então, se o conjunto A tiver só o número 1 e o B for vazio, vai ser tipo 1 vezes 0, vai dar vazio. Não é vezes, mas é porque, assim, em caso dessa... É um exemplo, sabe? De 1 vezes 0 não vai dar 0. Pode ser, é mais ou menos isso, pronto. A ideia é a mesma. Quando você multiplica um número por 0, vai dar 0. Aí, aqui no produto cartesiano, realmente a ideia é igual. Por quê? Porque você não tem outro elemento para se relacionar naquele conjunto. Porque o produto cartesiano, ele é uma relação de elementos, certo? Se um conjunto tem elemento e o outro não tem, então não tem nenhum elemento para ele se relacionar lá. Então por isso que vai ser vazio. Com a mesma coisa de 0 vezes algum número. Que aí quando você fizer o produto, vai dar 0 porque não tem nada para você multiplicar. A ideia realmente é a mesma. Aí, aqui a gente tem um exemplo. A ideia toda é baseada em exemplos. Vocês podem ver aí que se a gente for pegar um conjunto A, aí temos esses três elementos, 1, 2, 3. E o conjunto B, temos 1 e 2. E a gente quer fazer o produto cartesiano, então vai ser o quê? Esse 1 daqui do A vai se relacionar com o 1 do B e com o 2 do B. Já está aqui, ó, os dois pares. Tá vendo? 1, 1, 1, 2. Como são pares ordenados, se mudar a ordem, muda também o valor. Como acontece aqui, ó. A gente tem, ó, o 2 vai se relacionar com o 1 daqui e com o 2 daqui. Olha eles se relacionando. Aqui, ó. O 2 e o 1. Oi? É tipo distributiva? Bem parecido. É porque a gente não está calculando nada, é só uma relação. A gente só está relacionando os elementos. Aí, se caso aqui, ó, como falou, todo elemento de A vai se relacionar com todo elemento de B. É o caso da distributiva.
Mas como não está tendo nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma operação específica, aí a distributiva ela não é assim, tipo, o nome certo de dizer, entendeu? Entendi. É só, tipo, vamos dizer assim, que a gente esteja juntando os elementos, esteja ligando. A palavra certa é ligar mesmo, a gente está ligando os elementos. Somente isso. Então, aqui, ó, o 1 do A se relacionou com o 1 do B. Aí forma esse par ordenado aqui, ok? Aí a gente vai trabalhar com 1 de novo para se relacionar com esse 2 aqui. Se tivesse uma quantidade maior de elementos aqui no conjunto B, então a gente ia relacionar o 1 com todos os elementos do conjunto B, até acabar. Aí ia ficar bem extenso aqui o produto cartesiano. Aí o 2 se relacionou com o 1 e com o 2 do conjunto B. Olhe bem aqui, ó. Temos aqui 1, 2, 2 e 1. São diferentes, ok? Por que diferente? Porque a gente está tratando com par ordenado. Quando se trata de par ordenado, a ordem, certo, dos elementos vai denominar o valor. Por quê? Porque a gente está partindo de um conjunto para outro. Se mudar, acontece que é uma relação diferente. Esse mesmo exemplo vai mostrar. Quando eu começar a explicar o gráfico, vocês vão ver. Aí agora o 3. O 3 vai se relacionar com o 1. Tá aqui, ele está relacionado com o 1. E vai se relacionar com o 2. Beleza, a gente fechou o conjunto A cartesiano B. O que são os pares? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Ok? Aí agora a gente vai inverter. O que é que acontece se vai inverter? Agora a gente vai pegar os elementos de B para se relacionar com os elementos de A. Como é que fica? Esse 1 aqui do B vai se relacionar com o 1 do A, com o 2 do A e com o 3 do A. Aí fez, ó, os 3 pares ordenados aqui, ó. Tá vendo? Os 3 pares ordenados. 1, 2, 3. Beleza? Agora, o 2 do B vai se relacionar com os 3 elementos de A. Aí, ó. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Vocês repararam uma coisa? Uma coisa bem familiar. O que, professor? Veja só. Quantos elementos tem no conjunto A? 3. 3. Quantos elementos tem no conjunto B? 2. 2. Agora, quantos elementos tem no A cartesiano B? 6. 6. 6. E aí? Nossa. 13. Pode dizer. Não perceberam nada de familiar, não? Olha, peraí, eu esqueci, pronto, o A cartesiano B tem 6, né, ali, aí tipo, o A tem 3 elementos e o B tem 2, aí se o cara multiplica os elementos, vai dar ali, ó. É exatamente isso, a gente tá multiplicando a quantidade de elementos, ou seja, é como se fosse realmente o produto. E vocês perceberam que, tipo, só tem uma coisa, certo? Que a multiplicação não vai valer, que eu não vou falar agora, eu vou falar lá no final, que aí vocês vão entender. O produto cartesiano é isso, gente. A gente pega os elementos, quando relaciona, vai fazer como se fosse uma multiplicação. Se um conjunto tem 3 elementos, vai se relacionar com um conjunto que tem 2 elementos, vai haver 6 elementos nesse produto cartesiano, certo? Se eu pegar um conjunto que tem 5 elementos e fazer um produto cartesiano com um conjunto que tem 4 elementos, ao se relacionar os elementos, eu vou ter 20 elementos nesse produto cartesiano. E aqui o gráfico, certo? Vocês veem que há uma diferença, né? Por quê? Porque quando a gente tem um número da frente, a gente viu isso na aula passada. Quando o número está aqui na frente, ele vai pertencer ao eixo do x, que é chamado do eixo das abscissas. Então, aqui, nesse primeiro, o A cartesiano B, os elementos de A vão estar no eixo do x. Aí está aqui, ó, 1, 2, 3. O 1 se relacionou com o 1
e com o 2 do conjunto B. Aí aqui, ó, ele faz a ligação. Ele ligou aqui, ó. Aí isso aqui é chamado do ponto. É um ponto. O ponto do produto cartesiano. Ok? Um ponto do plano cartesiano, desculpa. Aí depois do 1, ele se relacionou com o 2. O 1 do conjunto A se relacionou com o 2 do conjunto B. Aí fez outro ponto. Tá vendo? E aqui, ó, o 2 do conjunto A se relacionou com o 1 do conjunto B. E depois ele se relacionou com o 2 do conjunto B. A mesma coisa o 3. Se relacionou com o 1 do conjunto B e com o 2 do conjunto B. Aí quando a gente inverte os papéis aqui, né? A gente fez, né, o produto, né, o produto cartesiano entre A e B. A gente vê o gráfico dessa forma. Aí quando a gente inverte, também inverte os elementos aqui. Agora, os elementos de B vão para o eixo do X, o eixo das abscissas. É como se a gente pegasse o gráfico e virasse, né? Fizesse uma rotação. Aí, até o desenho fica diferente, ó. Aqui tem, vamos dizer assim, um retângulo, né? Aqui é o mesmo retângulo, só que virado. Ok? Temos também essa situação que pode acontecer. Ó, se a gente tem um conjunto A, né? A gente tem um conjunto A igual a 2 e 3 como elementos. Então, o conjunto, né, de A cartesiano A, que também pode ser denotado por A ao quadrado ou A2, né? Eu prefiro chamar A2. Aí quando a gente faz o produto cartesiano, a gente relaciona os elementos entre si. 2 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 3 e 3. Ok? Pronto, outra forma também, né? Temos aqui, ele mostra o conjunto A, que é um x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x e x é menor que 3. Aí ele dá o conjunto B igual a 2, dá um conjunto unitário. Aí a gente vai relacionar esses elementos, vamos botar só os números inteiros, né? Já que ele está dizendo que é reais, mas aqui ele só postou números inteiros. Repare que, ó, aqui tem uma bolinha preenchida e aqui tem uma bolinha não preenchida. Por que essa bolinha não está preenchida? Porque o 3, ele está na extremidade do conjunto, mas ele não está dentro do conjunto. Ele não está nesse intervalo, ele só está na extremidade. Então a gente coloca, quando a gente for fazer o produto cartesiano de conjuntos com essa notação, você tem que prestar atenção nesses dois símbolos. Se ele... Sim. Não é isso? É a mesma coisa de falar que tipo, é aberto e fechado, naquele negócio de intervalos reais. Pronto, mas isso aqui realmente é o intervalo. É. Entendeu? Quando o intervalo for aberto, pronto, já que você já está entendendo nessa... Não sei os demais, todo mundo entendeu a linguagem dele? Eu não entendi muito não. Assim, ó, o que ele quis dizer foi o seguinte. Isso aqui é um intervalo, certo? Aí o intervalo, quando ele aparece esse símbolo aqui, menor ou igual, ele está dizendo que o intervalo ele é fechado e 1. Quando se diz fechado, é que o 1 ele está dentro do intervalo, certo? Aí, quando tem só menor, quer dizer que ele é aberto nesse intervalo, ou seja, ele é aberto em 3. Aí quer dizer que 3 está na extremidade, mas não está dentro do intervalo, entendeu? Aí quando a gente escreve isso no gráfico, aqui, ó, a parte que tem o menor ou igual, aqui o 1, a gente bota uma bolinha pintada, tá vendo? Bota uma bolinha pintada, preenchida, vamos falar assim, preenchida. Aí quando ele está aberto, que a gente escreve aqui no gráfico, a gente bota uma bolinha não preenchida, aberta, ok?
Vocês têm que reparar, Entendi. essa ideia. Se está menor ou igual, a bolinha vai ser preenchida. Se está só menor, a bolinha vai ser não preenchida. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Por nada. Pronto, e aqui a mesma situação que a gente estava vendo anteriormente a respeito da inversão dos elementos, do conjunto, ok? Aí, aqui está o A cartesiano B, certo? É um conjunto, né? Um retângulo, ele forma um retângulo. Vocês veem que eles estão aqui em pezinho, né? Bonitinho e tal. Aí, quando a gente faz o contrário, é como se a gente virasse esse triângulo, fizesse uma rotação nele. Aí, essa rotação, ele, de vez de ficar assim, né? Com a base menor, ele fica com a base maior. Mas a medida desses dois retângulos vai ser a mesma, ok? Aí ele fala aqui, né? Se A é igual a x pertencente aos reais, tá ok? 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 3. E B, né? Também x pertencente aos reais, tá ok? X... Professora, eu penso. Pode falar. Stephanie tá tentando entrar na aula. Quem? Tem como você aceitar ela, por favor? Quem tá pedindo pra entrar? E essa já é a segunda. Stephanie. Stephanie. Apesar que ela não... Pronto. Porque ela... Obrigada, viu? Por nada. Porque ela tava com a irmã dela, né? Por perto aí. Pronto, então... Onde paramos? Quem é agora? Eu não já tinha aceitado ela. Cadê? Stephanie, você tá aí? Entrei sim, professor. Desculpa ter chegado atrasada. A pessoa estava carregando. Ah, ok. Onde foi que a gente parou? Foi aqui. Quem foi? Essa aula vai até que horas? Parece que é de... São 2 aulas só. Sim, são duas. São Aí, 2 aulas, professor. a gente só veio uma, não foi? Vamos ver se vai dar tempo da gente ver um pedacinho da outra. Foi. Porque essa aqui já tá terminando já. Professor, Pois não? professor, Já terminou. eu entrei agora porque eu estava sem internet, minha internet caiu. Alguém me avisou. Só não lembro quem foi. Eu não vi de manhã. Pronto, beleza. Aí, Professor, pode falar, pode falar. eu olhei pro horário, sua aula só vai acabar em 3h25, a sua segunda aula, na verdade. A segunda aula, né? Pronto, então vai dar tempo da gente ver alguma coisinha depois aqui. Vamos lá. Aí aqui, ó, veja só. A gente pode notar aqui o produto cartesiano, né? O A cartesiano B vai ser esse par ordenado XY, né? Pertencente a R2. Tá ok? 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 3. E o 1 é menor ou igual a y, isso aí já se tratando do conjunto B. E y é menor ou igual a 5. Aí a gente representa dessa forma aqui, no plano cartesiano. Aqui, ó. Por quê? Porque todos os elementos, ele vai se relacionar com todos os elementos, né? Só que a gente só tem dois, assim, tipo, bem vistos. O resto são intervalos. Então, o que a gente faz? A gente relaciona o 1, certo? O 1 do conjunto A com o 1 do conjunto B. Aí, traça essa linha, sem ser trastejada, ok? Isso quando a gente vê os intervalos para se relacionar, ok, gente? Quando tiver os conjuntos tudo bem postadozinho, como estava naquele exemplo aqui, ó. Cadê o primeiro exemplo? Nesse exemplo aqui, os elementos estão todos bem postados, tá vendo? Aí não é necessário esse tipo de notação aqui. Mas como a gente está tratando de intervalos, fazendo um produto cartesiano entre intervalos, aí o que a gente faz? Pega a primeira extremidade, relaciona com a primeira extremidade. Aí traça uma linha até a outra extremidade para se relacionar. A mesma coisa
aqui, ó, nessa posição, na horizontal. Por quê? Porque isso aqui indica que todos os elementos daqui, certo? Que estão aqui, ó, nessa parte do intervalo, que a gente não vê assim na forma característica, mas aqui entre o 1 e o 3 existem diversos elementos que não estão escritos aqui, mas eles estão aqui, eles estão escritos aqui, ok? A mesma coisa nessa parte aqui, ó, do 1 até o 5, tem elementos aqui também, por isso que forma esse retângulo, tá vendo? Aí quando a gente inverte a posição, acontece a mesma situação, do 1 até o 5, tem elementos aqui que estão se relacionando, por isso que ao invés de fazer uma linha trastejada, a gente faz uma linha reta, preenchida. Aí forma um retângulo, ok? E aí a gente vai para algumas observações. Bem, se o conjunto A for diferente do conjunto B, então o produto, né, o produto cartesiano de A cartesiano B vai ser diferente de B cartesiano A, ok? Isso quer dizer, como eu falei anteriormente, ele não possui, o produto cartesiano, diferente do produto de números, ele não possui aquela propriedade comutativa. Ele não satisfaz aquela propriedade. Então, se você vê A cartesiano B e depois pedir para fazer B cartesiano A, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai estar invertendo os pares. E como são pares ordenados, a ordem dos pares no conjunto, ele vai influenciar. Por isso que vai ser diferente. Como a gente viu, né? O par 1 e 2, né? O par ordenado 1 e 2 é diferente do par ordenado 2 e 1. A segunda observação. Se A e B são conjuntos finitos, com M e N elementos, respectivamente, então A e B é um conjunto finito, com M vezes N elementos. Como a gente viu lá naquele exemplo, que A tinha 3 elementos, B tinha 2 elementos. Quando a gente faz o produto cartesiano, multiplica o número de elementos, ou seja, a gente fez o produto cartesiano deu 6 elementos, e 6 é justamente 3 vezes 2. Ok? Se A ou B... Professor, Pois não? se um tal de Mauro Fama ou o William tentar entrar, você aceita, por favor, que ele tá tentando já faz tempo já. Na hora que eu ia te aceitar, ele estava junto. Aí eu não sei porque ele desistiu. Pronto. Ele Obrigado, professor. por nada. Pronto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo tranquilo, né? Pronto. Aí aqui. Aí aqui, ó. Se A ou B for infinito e nenhum deles for vazio, então A cartesiano B é um conjunto infinito. Porque quando você pega qualquer número e multiplica com infinito, vai dar infinito. Então o produto cartesiano vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que, tipo, quando vê lá que o conjunto for infinito, aí você já vai saber que o produto cartesiano, seja lá qual for o outro conjunto que ele vai ter, esse produto cartesiano também será infinito, ok? Então, gente, essa aula aqui foi um pouquinho curta, mas aí a gente pode ir para a próxima. Ver pelo menos o começo. Eu só vou ler o comecinho mesmo, porque eu acho que tem algumas dúvidas no ar. Estou sentindo. Ou vocês querem tirar as dúvidas e depois ver a aula? Vou deixar vocês escolherem. Eu tô sem dúvida, professor. Então, pra mim seria a aula. Tá sem dúvida? Tô sem. Muito bem, Marcos, vamos lá. Primeiro, diga aí aonde se iniciou a sua dúvida. Você também, Yasmin, pode falando.
o ideal é vocês ligarem esse microfone aí quando eu estiver falando, viu, gente? Tipo, eu tô falando aqui e tal, ninguém entendeu o começo. É isso? Se não entendeu o começo, realmente não vai entender nada. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Muito bem, gente. A gente tem dois conjuntos, A e B. Esses dois conjuntos não são vazios. Então, a gente denomina o produto cartesiano de A por B, certo? Essa notação aqui, que a gente vai ler como A cartesiano B, ok? Cujos elementos serão pares ordenados, ok? Esses pares ordenados formados de forma assim, ó, x, vírgula, y, em que o primeiro elemento pertence a A, ou seja, esse primeiro elemento é o elemento que está aqui, ó, à frente da vírgula, ok? Ele sempre vai pertencer ao conjunto A. E o segundo elemento pertence ao conjunto B. O segundo elemento é esse aqui, ó, que está após a vírgula, ok? Agora, se A ou B for um conjunto vazio, a gente define o produto cartesiano de A por B dessa forma. Aqui, ó. Se B for vazio, A cartesiano vazio vai ser um conjunto vazio. Por quê? Porque não tem nenhum elemento que os elementos de A possam se relacionar. Ok? Aí, se não tem nenhum elemento para se relacionar, logo, o produto cartesiano, certo, desses conjuntos também será um conjunto vazio. Aí, se A for vazio, vai ficar vazio cartesiano B. A mesma ideia. Não tem nenhum elemento se relacionando com os elementos de B. Então, se há um conjunto vazio aqui, o produto cartesiano desses dois conjuntos também será vazio. E, obviamente, se os dois forem vazios, o seu produto cartesiano também será vazio. Aí aqui tem alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. Tem um conjunto A, que é igual a 1, 2, 3, e o conjunto B, que é igual a 1 e 2. Aí, quando a gente faz o produto cartesiano, a gente relaciona todos os elementos de A com os elementos de B. Como é que faz isso? Só formar pares ordenados. Ó, aí fica o quê? O 1 vai se relacionar com 1. O 1 de A se relaciona com o 1 de B. Aí forma o par ordenado 1, 1. Beleza? Aí o próximo elemento. Ó, o 1 vai se relacionar com o 2. O 1 de B vai se relacionar... Não, desculpa. O 1 de A vai se relacionar com o 2 de B. Aí vai formar o par ordenado 1 e 2. Ok? Agora o 3. O 3 do conjunto A vai se relacionar com o 1 do conjunto B. Aí forma o par ordenado 3 e 1. Aí agora o 3 de A vai se relacionar com o 2 de B. E forma o par ordenado 3 e 2. Ok? Aí se a gente inverter aqui, ó, por exemplo, tá A cartesiano B. Agora a gente faz B cartesiano A. Vai ser a mesma coisa assim no sentido da relação, mas vai inverter alguns pares ordenados, como no caso de aqui, ó, 3 e 1, né? Quando a gente vai relacionar, agora a gente relaciona o 1 de B com 1 de A. Beleza, faz 1 e 1. Agora o 1 de B com o 2 de A. Faz 1 e 2. Aí aqui que a gente nota uma diferençazinha, né? Que não tem no primeiro conjunto, mas vai ter agora nesse segundo, que é a questão do 3. Aqui, ó, o 1 de B vai se relacionar com o 3 de A. Aí tem, ó, 1 e 3. Agora o elemento 2. Aí o 2 de B se relaciona com o 1 de A. Ok? Tá aqui, ó. Aí forma o par ordenado 2 e 1. O 2 de B vai se relacionar com o 2 de A.
forma o par ordenado 2 e 2. E o 2 de B se relaciona com o 3 de A, que formou agora o par ordenado 2 e 3. Aqui está a representação gráfica dos dois produtos cartesianos. A cartesiano B E eu só pra entender agora. e B cartesiano A. Oxê, como assim? Eu tava escutando o seu ensinar aí, professor. Eu tava tipo, que velho? Quando eu fui prestar atenção mesmo, que eu consegui entender. Mas é como eu disse, tipo, esse assunto, se você voar, você perde alguma coisa e... Entendeu? Se distrair, Entendi. se distrair com qualquer coisa, acabou-se, perdeu. Aí tem que ficar, como é que eu posso dizer? Tentando buscar, correndo atrás do prejuízo, né? Mas não é um assunto difícil, entendeu? Não é um assunto difícil. Aí quando a gente tem outras condições, quando é o próprio conjunto, ele com ele mesmo, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o conjunto A, né? O conjunto A, e aí a gente faz A cartesiano A, que pode ser também indicado por A ao quadrado ou dizer A2. Aí o A cartesiano A é o quê? 2 se relaciona com 2, 2 se relaciona com 3. 3 se relaciona com 2, 3 se relaciona com 3. Pronto. Aí a ideia de intervalo, né? O intervalo, por exemplo, se o intervalo ele é fechado num número e é fechado e é aberto em outro, quando a gente for escrever no gráfico, onde ele for fechado, a gente bota a bolinha preenchida. E onde ele for aberto, a gente bota a bolinha não preenchida. Como é que a gente sabe que é aberto e que é fechado? Ó, a gente vê aqui esse símbolo aqui de menor ou igual. Isso indica que ele é fechado. Por quê? Porque o 1 ele está dentro do intervalo. Ok? Ele está na extremidade do intervalo e dentro do intervalo. Já o 3, como ele é só menor, ele está na extremidade, certo? Ele está na extremidade do intervalo, porém ele não está dentro do intervalo. Aí a gente fala que isso é aberto, quando tem o sinal apenas aqui, ó, de menor, ok? Aí, ó, já sabe. Fechado, bolinha preenchida. Aberto, bolinha não preenchida, ok? E aqui esse caso aqui, ó, a gente vê aqui que o conjunto A, né, é quem? É um x que pertence aos reais, tá ok? 1 é menor ou igual a x, x é menor ou igual a 3. E B também tem um x lá, pertencente aos reais, tá ok? É 1 menor ou igual a x e x é menor ou igual a 5. Aí o que a gente faz? Quando a gente vai representar no gráfico o produto cartesiano desse conjunto, o que a gente faz? Ó, A cartesiano B. Isso significa que os elementos de A vão estar no eixo do x. E os elementos de Y vão estar de Y. Os elementos de B vão estar no eixo dos Y. Aí, o que acontece? Isso aqui, gente, é um intervalo, né? É um intervalo que vai de 1 até 5. Então, aqui pode ter 1, 1,5, 2,5, 3, 4,5, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ó, são os números reais, ok? Ele não está dizendo que são os números inteiros. Aí, para não botar essa trambolha de número aqui, eles fazem o seguinte. Ele pega, aí relaciona a primeira extremidade do intervalo, né, de A com a primeira extremidade de B. Aí ele faz essa linha trastejada aqui, ó. Aí como a gente sabe que ele vai se relacionar com todos os elementos, né? Cada conjunto, cada elemento se relaciona com todos os elementos do outro conjunto. Aí ele pega e traça uma linha até a outra extremidade, que é o 5. Aí, ó, ele passa aqui a trastejada e faz a linha reta.
A mesma coisa aqui, ó. Isso quer dizer, esse retângulo está sendo uma representação do produto cartesiano de A e B, que todos os elementos aqui, ó, de A estão se relacionando com todos os elementos de B. Aí faz esse triângulozinho em pezinho aqui, ó, tá vendo? Aí quando a gente inverte, faz uma rotação, faz como se fosse uma rotação, né? Vai estar assim, todos os elementos de B agora está aqui no eixo do X e os elementos de A estão no eixo dos Y. Mas a ideia é a mesma. Tem aqui vários números, porque é um intervalo, certo? Que está indo de 1 até 5. E aqui também tem vários números, porque é um intervalo que está indo de 1 até 3. E esse retângulo indica que todos os elementos de B estão se relacionando com todos os elementos de A. E por fim, algumas observações, né? A primeira observação é que se A é diferente de B, então A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Por quê? Como se trata de pares ordenados, né? Quando a gente transforma, quando a gente faz o produto cartesiano, forma pares ordenados. Quando os pares são ordenados, a ordem dos elementos que estão dentro dos pares ordenados vai fazer diferença, certo? Como a gente viu lá no começo, a gente viu o par ordenado 1 e 2 e viu que é diferente de 2 e 1, ok? Por que isso acontece? Porque ele não se satisfaz da propriedade comutativa, como o produto e a soma satisfaz, né? Então, outra observação. Se A e B são conjuntos finitos com M e N elementos, respectivamente, então A cartesiano B também vai ser um conjunto finito, com o produto entre M e N. Ó, lá naquele primeiro exemplo, a gente viu que A tinha 3 elementos e B tinha 2 elementos. Quando a gente fez o produto cartesiano entre eles, deu o total de 6 pares ordenados. Então são 6 elementos. É como se a gente pegasse o número de elementos de A e multiplicasse com o número de elementos de B. E se A ou B for infinito, e nenhum deles for vazio, obviamente, então o produto cartesiano de A e B é um conjunto infinito. São essas observações que a gente tem a respeito do produto cartesiano, ok? Sim, eu vou postar sim, Marcos. Pode ficar tranquilo, viu? Mais alguma dúvida? Oi? Eita, caiu a minha internet. Voltei. Opa. Internet, professor. É bronca.
Cadê o professor? Galera, o bagulho é doido. Minha gente, olha aí. É tarde demais. O professor Sanete caiu? Infelizmente. Mas ela voltou, né? Ah, bom. O professor já estavam querendo sair da aula, professor. Vê só. Assim, tipo, se quiserem sair, eu não vou segurar ninguém não, tá entendendo? Tipo, é um critério aí de vocês, eu falo, né? Mas o bichinho aqui vai tirar.